entrar em contato comigo, fazer sua consulta, ver o seu trabalho, o que está faltando para você como casal, você como adolescente, você como adulto, como realmente as pessoas estão começando a se permitir e a buscar ajuda. E isso é muito importante quando a gente pega essas pessoas de 40 anos, 50 anos para cima, e elas estão se permitindo se olhar, se permitindo entender, se permitindo a partir dali ter uma vida diferente, ou como casal. Muitas vezes um precisa, quer e o outro não quer, que tem medo. Às vezes a pessoa que mais medo tem, mais precisaria estar. Ou aquela pessoa no casal, se olhando para o casal, ou aquele que diz, não, é você que está precisando, eu não preciso. Normalmente é você que mais precisa, você que está falando que não precisa. Normalmente é você que mais precisa. Então, não é feio, não é vergonhoso, não é nada diferente você procurar ajuda. Vergonhoso é você, às vezes, deixar seu casamento acabar, às vezes deixar perder o emprego, às vezes perder um ano escolar, uma faculdade, porque você não está bem e não quer procurar ajuda. Isso sim, isso pode te trazer dificuldades maiores mais tarde. Tá com dificuldade, procura ajuda, porque hoje realmente o mundo está muito cheio de situações e que podem te pegar sem que você perceba, numa situação um pouco mais delicada, um pouco mais frágil. Então, cuidar com isso no sentido de ter um olhar para dentro de você. Se você não aprender a olhar para dentro de você, se você não aprender a se cuidar, a observar, dificilmente você vai conseguir fazer isso com alguém. Você precisa se tornar a melhor pessoa do mundo para você ter esse olhar para você e a partir dali para os outros. Ou seja, alguma coisa acontece quando alguma coisa acontece. Então, fazer essa diferença na sua vida é simplesmente amar-se mais e amar alguém que está do teu lado. Porque quanto menos você entra em contradição com alguém, e nós estamos terminando com esse trabalho de ter um filho que não é exatamente desejado, quanto mais vocês estiverem de bem um com o outro e tem essa dificuldade, procurar ajuda para que vocês juntos possam sim olhar para essa criança como alguém que vocês colocaram nesse mundo e que merece ser amada e que vocês podem sim amar muito. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana. Você que está me ouvindo nesse momento, você dona de casa, você avó, tio, tia, você adolescente, ouvem a rádio, porque às vezes atendo uma pessoa 15, 18, 25 anos, eu vi você na Rádio Santana, por isso que eu vim ver o que você consegue me ajudar aqui. E isso é muito importante. Ou então a avó chamou a neta para perto do rádio, ou então o tio e a tia chamou alguém para perto do rádio para ouvir o que eu, Lourdes, tenho para falar. E vocês perceberam que eu tive 3 semanas com a Solange, que é funcionária aqui da Rádio Santana e que é jornalista. E ela falou 3 semanas exatamente por quê? Porque eu queria destacar um pouquinho, não no sentido destacar, vibrando, mas no sentido destacar, cuidando, as pessoas que têm alguma criança típica, que começa lá com o bebezinho e que é despertado, quando começa a querer caminhar, algumas coisas as pessoas começam a perceber, e de repente estão com o adulto, com as dificuldades, e assim vai. Então, o destaque foi a serenidade dela sobre a vida, o cuidado, né? E a vivência e os desafios que isso trouxe para ela, e assim muitos pais, a gente recebeu alguns retornos, muitos pais se viram, realmente é assim, ou então aquele pai que quando percebe que o filho não é aquele sonho esperado, deixa aquela mulher sozinha para cuidar dessa criança. Só que não pode esquecer de uma coisa, você pai, você homem que já fez isso, que deixou uma mulher sozinha, a vida dá voltas. A vida dá voltas, vai chegar um momento que aquilo que você deixou para trás vai pesar, ou porque você deixou algo para trás, algo diferente vai te acontecer. Não é castigo, e sim é você fazendo coisas contra você, ou contra alguém, ou contra uma criança, e automaticamente mais cedo ou mais tarde, essas contas, esses boletos virão. Não é castigo de Deus, é você que coloca esses boletos para vencer mais tarde. E isso acontece muitas vezes. E você precisa ter esse olhar.
O filho é meu, o filho é do homem, da mulher, que cuidem junto. Por que essa mãe, eu conheço várias mães, por que essa mãe agora vai ter que carregar sozinha essa criança? Problema que não é problema. É uma vida, como diz a Solange, e é uma vida com alguém muito sensível, que percebe, que tem uma noção legal de vida. Ela falou profundamente e as pessoas ouviram, para trazer essa experiência. Às vezes as pessoas estão em casa com uma criança assim, mas ninguém está falando sobre isso. E que nem eu falei naquele dia, nós não estamos falando em medicina, em ciência, em psiquiátrica, nós estávamos falando sobre uma mãe vivendo aquilo e tentando passar um pouco da experiência dela para vocês mães, para vocês pais. E isso é importante, como a gente teve um retorno logo depois. Que importância trazer a Solange, que importância trazer esse tipo de comentário aqui no meu programa, que é Uma Vida Leve e Saudável. Quando as pessoas souberem levar isso no sentido de vida leve e saudável, podemos sim ter dificuldades, olhar para as dificuldades, aprender com elas e ter uma vida saudável em cima daquilo que alguns podem até não achar saudável. Muitas vezes as famílias se desfazem por ter um filho com dificuldades, principalmente o pai. Ele teve uma expectativa no filho e, como não podemos dizer um homem maduro, mas sim como um cavalheiro, não sendo cavalheiro, né, deixando de ser cavalheiro, deixa uma mulher vivendo isso sozinho. Ele não deu conta no sentido porque ele tinha uma expectativa sobre o filho. Mas a partir do momento que ele não teve expectativa, ele também tem que lembrar que ela também não teve essa expectativa. Mas se juntos colocarem isso em oração, em cuidado, fica muito mais fácil do que de repente, não era expectativa, então eu caio fora. É essencial compreender que cada criança atípica tem a sua especialidade. Ela tem o seu ter, o seu estar, o seu sentir. Tem seu próprio ritmo, tem seu potencial. E dentro desse universo, ela pode alcançar lugares significantes. Que às vezes você não pensa e não para ter esse olhar, para ter esse cuidado. O papel dos pais deve ser acolher, respeitar e apoiar o processo da sensibilidade dessa criança, sem cobrar o que ela não pode ser e o que ela não pode entregar. Muitas vezes, então, mas você pode fazer melhor, mas você precisa fazer melhor, você tem que melhorar, assim tá errado, não gosto disso. A criança tem sentimento, como nós, qualquer um de nós tem. E se ela não dá conta, imagina alguém adulto em cima dela exigindo dar conta daquilo que ela não dá conta. Deve ser um sofrimento tamanho para essa criatura. Dentro desse universo, deixar com que ela consiga alcançar aquilo que ela é capaz de alcançar. O papel dos pais é acolher e não deixar, alguém muito sozinho cuidando dessa criança. O homem também precisa dar conta desse espaço, desse lugar. Acho que a maioria das pessoas pode dizer que no sofrimento a gente aprende muito mais do que no dia a dia normal da nossa vida. Mas não é o sofrimento necessário, mas os sofrimentos nos ensinam a viver muito melhor e muito mais leve a partir dali. Alguma coisa aconteceu, quando alguma coisa aconteceu, e a partir dali eu me desenvolvi um pouco diferente, de uma forma diferente. Vida leve e saudável, porque você merece ser feliz. E isso é importante, né? Eu também convivi com uma pessoa com problemas. Não é fácil como irmã conviver com isso, não é fácil. Há um sofrimento também nas crianças que vêm crescendo junto, mas há um sofrimento que você também olha como algo mais tarde, de que também isso te ajudou a crescer, se tornar uma pessoa mais forte, mais capaz. Vamos lá então, você que me ouve aqui, Rádio 20, quantas e quantas pessoas estão cada vez mais indo para o meu consultório, procurando fazer essa primeira consulta, tendo uma ideia sobre você. Faça isso com você. Faça isso com você, para você, em você e pensando na sua vida leve e saudável. Obrigada a você, Rádio 20, nessas terças antes do almoço. E até terça que vem. Obrigado, Mauro, e tchau. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê.
Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E o ato de comer